Fala meus amigos, minhas amigas ligadas aqui nessa edição especial do Dois Toques, a Casa do Futebol. Esse é um vídeo aguardado por muita gente, gente que sofreu e sofre ainda a perda dos seus entes queridos, de um filho, de um neto, de um irmão. Finalmente, o Ministério Público do Rio de Janeiro pede por justiça, um dos episódios mais lamentáveis da história do esporte. Um incêndio no Ninho do Urubu, lá no Flamengo, que matou 10 crianças, feriu mais outras. E finalmente o Ministério Público do Rio de Janeiro fez o pedido que todos esperavam. Pediu a condenação dos acusados, dos culpados por esse crime que ocorreu lá no Flamengo. A gente vai trazer tudo sobre isso depois da vinheta. Olha, eu tenho certeza que você já pensou em entrar no mundo dos investimentos, só que sempre pinta aquela dúvida, sempre pinta aquela insegurança, e aí é onde eu vou te dar aquela dica especial para você dar o seu primeiro passo, né, do grande salto no mundo dos ativos digitais. E eu tô falando da MB, simplesmente a maior plataforma de ativos digitais da América Latina. E é por isso que a MB tá em parceria aqui com o canal para te ajudar nessa jornada sem complicação nenhuma. Para isso é muito simples, basta você criar sua conta gratuita da MB, baixar o aplicativo e em menos de 5 minutos você já tem a carteira da MB nas suas mãos, já podendo mexer na plataforma, conhecer um pouco mais como funciona o aplicativo da MB e ver onde você pode começar já a investir. E se você já começar o seu investimento com um mínimo de R$50, a MB já te dá R$25 na sua conta. Mas claro, o dinheiro não pode ficar parado na sua carteira, você tem que fazer algum investimento dentro do aplicativo da MB. Mas claro, essa promoção é por tempo limitado. E mesmo que você não queira investir de cara, você baixa o aplicativo da MB de maneira gratuita, você vai conhecer a plataforma, vai vendo os ativos que ela trabalha e aí você vai poder ficar um pouco mais familiarizado com esse mundo incrível dos ativos digitais. Então não perde tempo, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado ou também no QR Code que está aqui na tela e começa a entrar nesse mundo dos ativos digitais com a MB. Quero agradecer a você que está ligado aqui nesse vídeo do Dois Toques, essa edição especial para a gente falar de justiça, que tarda, mas não falha. Em alguns casos tarda e falha. Mas nesse o Ministério Público do Rio de Janeiro, após uma investigação que durou mais de 3 anos, ouvindo mais de 40 testemunhas acerca do emblemático e triste caso do incêndio no Ninho do Urubu. Por muito tempo vimos a diretoria do Flamengo se esquivando. Por muito tempo acordos que não saíam. Por muito tempo pagamentos de acordos, mas com aquela cara de não estou fazendo a minha obrigação, estou prestando um favor com o qual eu não concordo. Estive presente em alguns desses tristes momentos, mas hoje, após, repito, uma investigação minuciosa, ouvindo mais de 40 testemunhas, uma investigação que durou 3 anos, e o Ministério Público pede a condenação dos culpados, aqueles que, segundo a investigação, foram considerados realmente culpados, envolvidos no caso. E aí muita gente vai se perguntar: Guilherme, galera do Dois Toques, o presidente do Flamengo, ele é culpado? Porque todas as assinaturas são do presidente do Flamengo. Assinatura autorizando a compra do container. Assinatura autorizando o funcionamento desses containers no Ninho do Urubu. Tudo que é assinatura passou pelo presidente do Flamengo à época, o senhor Eduardo Bandeira de Mello. Você está com essa pergunta e eu vou trazer a resposta para você, que é o parecer do Ministério Público. Vamos lá. Em resumo, foi num domingo, para vocês verem como muitas vezes a gente acha que os poderes não trabalham. E o Ministério Público, em um domingo, terminou a sua investigação, terminou a sua apuração, pedindo a condenação de todos os acusados pelo incêndio culposo. É um crime. É um crime. Culposo. O que significa o culposo? É sem a intenção de fazer, todavia assumindo todos os riscos
de que o crime acontecesse, né? Isso é culposo. E o Flamengo assumiu esses riscos. O Eduardo Bandeira de Mello, à época, o Flamengo recebeu notificação, a gente não pode esquecer isso, recebeu notificação de que precisava ajustar aquelas instalações. Elas eram perigosas. Então, por isso mesmo, após uma apuração de 3 anos, o Ministério Público pede a condenação de todos envolvidos nesse crime que aconteceu em 2019. A tragédia, como eu falei para vocês, resultou na morte de 10 garotos da base e mais 3 meninos que sofreram lesões. O órgão, em nota, afirma: diante da complexidade do caso e a pluralidade de acusados, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entendeu que o conjunto probatório angariado, ou seja, o conjunto de provas colhidas, comprova plenamente a responsabilidade criminal dos denunciados que ocupavam cargos com ingerência na administração do centro de treinamento do Flamengo, chamado Ninho do Urubu. Quem são esses acusados? O ex-diretor de meios do Flamengo, o senhor Antônio Márcio Garotti, o Marcelo Maia de Sá, que era ex-diretor adjunto de obras do Flamengo, diretor adjunto de patrimônio, né, Marcelo Maia, a Cláudia Pereira Rodrigues, que representava a empresa NHJ, que forneceu esses containers usados como alojamento, o senhor Danilo da Silva Duarte, que era o engenheiro responsável pela fabricação, montagem e instalação dos containers, assim como o senhor Fábio Hilário da Silva, que também era o engenheiro responsável pela montagem e instalação desses containers, assim como o senhor Wesley Jimenez, na mesma função de engenheiro responsável, e o senhor Edson Coleman da Silva, responsável pela manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Então, ao todo, 11 pessoas foram denunciadas, mas o judiciário entendeu que 2 desses acusados não estavam vinculados ao fato ocorrido, além de um terceiro que foi absolvido por entenderem que as suas práticas não configuraram partícipes do crime, tá? Houve um quarto excluído, e eu falei sobre ele no início desse vídeo. Esse quarto excluído da denúncia foi o ex-presidente do Flamengo, o senhor Eduardo Bandeira de Mello. Ele não chegou a ser julgado porque atingiu a idade prevista no Código Penal, que implicava a sua redução de pena, o que resultou na prescrição do delito. É a lei. Dura lex, sed lex. Essa aí é dura de engolir, né? Foi ele quem assinou, como eu falei, todos os contratos de compra dos containers que pegaram fogo. E olha só o que eu falei no início do vídeo. Em 2014, o ex-presidente do Flamengo chegou a ser notificado pelo Ministério Público e também pelo Ministério Público do Trabalho para regularizar a situação considerada precária pelas autoridades. E sabe o que ele fez? Nada. Não fez absolutamente nada. Mas é isso aí. Foi excluído da denúncia. Enfim, em nota, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro diz que esse episódio, que ficou conhecido como a maior tragédia da história do Flamengo, poderia e deveria ter sido evitado. Na peça, o órgão diz demonstrar com todo o rigor técnico necessário como os comportamentos desses cidadãos que eu citei aqui, desses denunciados, contribuíram diretamente para a ocorrência do delito que ceifou a vida de 10 adolescentes, que ceifou o sonho de 10 adolescentes e destruiu a vida de 10 famílias. O Ministério Público, então, pede a condenação como a resposta penal justa e necessária. Vou ler para você aqui na íntegra a última parte, a mais importante aqui, que é o pedido do Ministério Público ao Judiciário. Por entender que restou plenamente comprovado o incremento do risco de produção do resultado e a violação ao dever jurídico de cuidado a partir dos comportamentos dos denunciados, requer o Ministério Público do Rio de Janeiro a condenação como a resposta penal justa e necessária que a sociedade espera e confia. É o que nós esperamos e confiamos, que a justiça finalmente seja feita. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.